né. Você tem uma dificuldade de saber aonde a vítima está, mas você consegue eliminar mais de 95% da área sabendo onde a vítima não está. E como nós não sabíamos isso, nós passávamos muito tempo buscando, eh, o onde sabidamente a vítima não estaria. Só para introduzir para o pessoal, coronel, que não é do estado, para a gente que é do estado aqui de Santa Catarina, da região, é muito claro já esse evento. Esse evento aconteceu em 2008, que foi o 2008. maior evento, o maior desastre natural aqui do estado, e com dezenas de mortos e 186. 186 mortes. Então, realmente foi um evento bastante impactante, um nível muito grande, parecido talvez com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É, a época foi o maior desastre natural da história do país. E então, nessa época, com toda essa questão que o coronel comentou da estrutura, como que era a estrutura, haviam limitações de efetivo, limitações de equipamentos, De limitação de técnica. conhecimento, É. de técnica principalmente, e aí como resolver esse problema. E aí, então, aconteceu isso em 2008, aí foram surgindo esses problemas que o coronel está explicando. É, na a cidade de Blumenau, ela estava, de certa forma, bem preparada para reagir a enchentes. Só que o desastre foi nos morros, né, e para isso não havia, a corporação não havia preparado, não estava preparada para isso. E nós levamos muito tempo, para localizar as vítimas, para extrair essas vítimas, corremos riscos absurdamente desnecessários. Houve acidentes, inclusive, graves com bombeiros, da Força Nacional, né, o sargento Pitando, do Rio Grande do Sul, se envolveu num acidente, ficou, uma lesão severa, porque de certa forma o país inteiro nós desconhecíamos essa atuação frente às áreas deslizadas. E tivemos assim, né, a felicidade daquele momento de começou assim, eh, começamos a pensar de que nós podíamos fazer diferente, numa certa ocasião quando nós atuamos com um professor da universidade, o professor Juan, Juan Altamirano Flores. E aí ele estava nos acompanhando, era um geólogo, e a Defesa Civil colocava geólogos justamente para oferecer certa segurança, né, para as equipes que estavam lá atuando, porque o risco era muito grande. E certa vez nós estávamos cavando em determinado local e ele nos perguntou: "Por que vocês estão cavando aqui?" "Ah, porque a gente achou um pedaço da casa aqui." Aí ele para nós: "Mas a casa não está aqui. Não tem nenhuma possibilidade da casa estar aqui." E eu me lembro, e até hoje ele tem guardado isso, o desenho que ele fez, que ele reproduziu, né, aquele fenômeno e falou: "Olha, a casa está daquele ponto para baixo." E aí nós começamos a cavar e ele perguntou: "Por que vocês estão cavando? Por que tem um monte de água aqui, por que vocês não usam motobomba com água?" E a partir dessas considerações, depois começamos a construir com ele, e a primeiro curso que nós fizemos, a parte toda da mecânica dos solos foi dada pelo professor Juan. Nós saímos desse desastre e houve uma das primeiras reuniões de discussão, de análise, né, de feedback do que, do que fizemos, né, veio isso que você falou, né, essa discussão, né, "E o que faremos para o próximo?" "Ah, vai ter próximo?" "Claro que vai ter próximo. O próximo está ali, pode ser mês que vem, a semana que vem, o ano que vem, e vai acontecer. Não há nada de novo no planeta." Né, nós que o sargento Pitando, do Rio Grande do Sul, se envolveu num acidente, ficou, uma lesão severa, porque de certa forma o país inteiro nós desconhecíamos essa atuação frente às áreas deslizadas. E tivemos assim, né, a felicidade daquele momento de começou assim, eh, começamos a pensar de que nós podíamos fazer diferente, numa certa ocasião quando nós atuamos com um professor da universidade, o professor Juan, Juan Altamirano Flores. E aí ele estava nos acompanhando, era um geólogo, e a Defesa Civil colocava geólogos justamente para oferecer certa segurança, né, para as equipes que estavam lá atuando, porque o risco era muito grande. E certa vez nós estávamos cavando em determinado local e ele nos perguntou: "Por que vocês estão cavando aqui?" "Ah, porque a gente achou um pedaço da casa aqui." Aí ele para nós: "Mas a casa não está aqui. Não tem nenhuma possibilidade da casa estar aqui." E eu me lembro, e até hoje ele tem guardado isso, o desenho que ele fez, que ele reproduziu, né, aquele fenômeno e falou: "Olha, a casa está daquele ponto para baixo." E aí nós começamos a cavar e ele perguntou: "Por que vocês estão cavando? Tem um monte de água aqui, por que vocês não usam motobomba com água?" E a partir dessas considerações, depois começamos a construir com ele, e a primeiro curso que nós fizemos,
A parte toda da mecânica dos solos foi dada pelo professor Juan. Nós saímos desse desastre e houve uma das primeiras reuniões de discussão, de análise, né, de feedback do que, do que fizemos, né, veio isso que você falou, nessa discussão, né. E o que faremos para o próximo? Vai ter próximo? Claro que vai ter próximo. O próximo está ali, pode ser mês que vem, a semana que vem, o ano que vem, e vai acontecer. Não há nada de novo no planeta, né. Nós que temos que nos adaptar. O planeta não vai se adaptar a nós. Aconteceu e vai acontecer de novo, não existe fenômenos isolados. E aí a corporação, à época, criou, grupos, para estudar como nós poderíamos melhorar o nosso enfrentamento aos desastres naturais. E aí uma das ideias veio que, se nós temos eventos que eles têm um lastro de tempo para acontecer, que pode demorar às vezes 20 anos, que para nós pode ser muito tempo, mas para, né, para o universo é só um sopro, Insignificante. né. Existem desastres naturais que são cíclicos de 30 em 30, de 20 em 20, de 60 em 60, de 100 em 100, né, e que é preciso, não se pode esquecer isso, não pode se esquecer, eles vão acontecer de novo. E aí essa estrutura da força-tarefa que foi criada é um grupo altamente especializado para eventos que não acontecem todo dia, mas que quando acontecem, exige um alto preparo, tanto tecnicamente, quanto, de investimento em equipamentos. Eu me lembro quando nós cogitamos, eu levei uma proposta para nós comprarmos a primeira mini escavadeira. Foi piada. A mini escavadeira para bombeiro, sabe, virou piada, uma piada. E o atual secretário, que hoje é algo que para nós é extremamente comum, nós não ficamos mais cavando, hoje a gente usa muito a técnica principal de desmanche hidráulico na parte de deslizamentos. Quando o professor Juan nos ensinou a praticá-lo, ele estava junto. E ele comprou essa ideia da mini escavadeira, um exemplo, né, é só um exemplo, que hoje é uma das ferramentas extremamente indispensáveis e utilizadas no país inteiro como uma das ferramentas mais eficientes, mais rápidas, mais seguras para esse tipo de atividade. E que na primeira abordagem foi visto como uma piada.